você leia, tá ok? No artigo 358, vamos falar sobre a audiência, né? A audiência de instrução e julgamento, que no dia e na hora designados, o juiz declarará aberta a audiência de instrução e julgamento e vai mandar chamar as partes e os respectivos advogados. Tá? Qualquer coisa, se você tiver a curiosidade de assistir uma audiência, de repente, às vezes você mora muito pertinho do tribunal daí da sua região, elas estão abertas, entre aspas, né, tem algumas que têm segredo de justiça, mas principalmente os processos da área civil, tem lá umas cadeirinhas, as pessoas assistem audiência e tudo mais. Às vezes eu até falo com meus alunos assim, olha, de repente você que se não... Eu costumo comentar muito com meus alunos nas nossas conversas aí de Telegram e fórum. Se você mora pertinho de um fórum e se você se interessa, você vai lá, assiste a audiência e aproveita no término da audiência, se apresenta ao juiz. Olha, eu sou perito, estou nomeado aqui na sua comarca, qualquer coisa que precisar, né? É um bom momento de fazer um contato com o juiz e também assistir uma audiência é bem interessante, tá? Se o tempo estiver sobrando, né? Às vezes fala assim, Rosaldo, não tenho tempo para isso. Mas às vezes vale a pena. Continua aqui o artigo 361, as provas orais serão produzidas em audiência e serão ouvidas nesta ordem preferencialmente, tá? Inciso 1, o perito e os assistentes técnicos. Lembra que eu já falei aqui que o perito pode ser intimado para estar presente numa audiência? Aí você não está visitando, né? Você já vai estar ali sentado na mesa de audiência na qualidade de perito. Então, vai ser o primeiro a ser ouvido, antes das partes, antes das testemunhas. O perito e os assistentes técnicos que responderão aos quesitos de esclarecimento requeridos no prazo e na forma do artigo 477. Nós vamos estudar sobre esse artigo, tá? Caso não respondidos anteriormente através do laudo pericial. Tá? Então, se ficou alguma coisa sem responder, o juiz agendou, já marcou a audiência, ele pede ao perito e ao assistente técnico que estejam presentes. Tá? Mas, normalmente, o que acontece é, se o juiz continua com dúvida, ele faz novos quesitos e pede para você responder. Mas, em questões complexas, é bom que o perito esteja presente. Né? Eu já assisti audiências, inclusive, já estive presente em audiência, em que tiveram 2 peritos ali, naquele momento da audiência, porque se tratava de um atropelamento de 2 jovens. E as partes ficaram realmente em dúvida sobre algumas questões em que o perito abordou em seu laudo. Então, o perito realmente era muito necessário que esse perito estivesse presente naquela audiência. Eu acho que um era engenheiro de trânsito, me parece. Tá? Então, eram várias questões bastante complexas. Tá? Depois dessa ordem, vai ser ouvido o autor, as testemunhas. Tá? Então, aí vai seguindo a ordem estabelecida pelo Código de Processo Civil. Então, você vê que no Código de Processo Civil, tudo está normatizado. Não é a casa da mãe Joana, ninguém faz o que quer na hora que quer. Tem que seguir esse passo a passo aqui do CPC, tá bom? A audiência será pública, conforme eu falei com você, tá aqui, ó, artigo 368 do Código de Processo Civil, ressalvadas as exceções legais, óbvio, né? Ainda continuando, no artigo 369, as partes têm o direito de empregar todos os meios legais, bem como os moralmente legítimos, ainda que não especificado neste Código para provar a verdade dos fatos em que se funda o pedido ou a defesa e influir eficazmente na convicção do juiz, tá? Isso é óbvio, né? As provas têm que ser legal, né? E tem que ser legítima. Vou dar um exemplo aqui para vocês entenderem o que é isso. Vamos pensar aqui que eu fiz um jogo do bicho, né? Fui ali na esquina e tal, vou jogar no bicho, vou ficar rica. Vou lá, faço meu jogo do bicho, ganhei um dinheiro bacana, já comecei a gastar por conta, mas só que eu vou lá receber com o bicheiro e ele não me paga. E aí, o que eu faço? Eu entro com uma ação contra aquele moço lá que me vendeu aquele, não sei como é que chama, né? Um bilhetinho lá do bicho. Eu vou entrar com uma ação? Não, porque eu pratiquei um ato ilegal, é contravenção, né? Então, eu vou ter que ficar muito quieta e não vou acionar o judiciário, porque senão eu realmente vou responder por um crime, tá bom? Então, esse artigo aqui, ele diz exatamente isso, né? Enfim, você não vai utilizar o judiciário, aqui no caso, em que as partes têm direito de empregar todos os meios legais, ainda que não especificado, não está especificado nesse código que eu não posso entrar com uma ação contra o bicheiro, mas está especificado em diversos momentos aí na legislação, no Código de Processo Civil, enfim, na Constituição e tudo mais, que tem que ser um procedimento legal, né? Não como esse exemplo que eu dei aqui agora, tá bom? O artigo 370 diz assim: caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito. Lembra que nós conversamos aqui agora que o juiz, naquele momento lá do saneamento, ele falou assim, eu preciso da prova pericial, preciso nomear um perito judicial, tá? Então, cabe a ele, esse ato que ele decide por ele mesmo, se chama de ofício. Ou seja, nenhuma das partes requereu, mas ele, de ofício, decidiu nomear um perito para aquele processo. Está lá estabelecido no artigo 370, que ele conhece e ele segue direitinho, tá bom? O juiz indeferirá em decisão fundamentada as diligências inúteis ou meramente protelatórias, aquelas que só querem embromar o processo.
tá? Então, inclusive, uma delas pode deferir até um pedido de uma perícia judicial, tá? Pode ser que uma parte, o autor ou réu, requeira ao juiz a nomeação de um perito para aquele processo. E o juiz simplesmente indefere, ele diz, não, eu não vou deferir, não vai haver nomeação de perito aqui. Essa parte que teve indeferido esse pedido da nomeação do perito, ele pode recorrer e o processo ficar parado. Isso acontece muito, tá, gente? Chega lá na segunda instância, os desembargadores julgam necessário, sim, a nomeação do perito. Eu até abordo isso em outro momento também aqui do curso. O juiz desembargador, lá em segunda instância, considera um cerceamento de defesa, retornam o processo para aquele juiz de primeiro grau e ordenam que ele realmente nomeie um perito antes de julgar a causa, tá? Então, o juiz poderia indeferir, sim, mas se as partes não aceitá-las, podem recorrer, tá bom?